Está começando o Café com o Investidor, o programa do Neofeed que entrevista os principais investidores do Brasil. Eu sou Ralph Manzoni Júnior e falo direto do estúdio do Neofeed. O meu convidado de hoje é André Gordon. Ele é sócio da GTI. Tudo bem, André? Tudo ótimo. Mas antes de começar o programa, eu tenho alguns recados para você. O primeiro deles é para que você siga a nossa página no YouTube. Se inscreve aí no canal, também clica no sininho, porque assim você vai receber uma notificação toda vez que tiver um programa novo. E não se esqueça de compartilhar esse programa se você gostar do conteúdo, assim mais gente vai poder assistir e conhecer o Café com o Investidor. André, vamos começar pelo começo. Me conta como surgiu a GTI. Bom, a GTI surge em 2007 como uma empresa para administrar um clube de investimento que contemplava uma filosofia de investimento que já vinha desde 2003 formal, né? Então eu sempre falo, diferente da maior parte dos assets, que o cara cria o asset e depois começa a gerir, nós na GTI já éramos gestores e aí constituímos a empresa para formalizar a nossa atividade. E você surgiu sempre focado em ações? Eu diria que 95% da minha carreira profissional foi em ações. Comecei com ações. Por 2 anos eu fiz um pouco de gestão de renda fixa, derivativos, bonds. Uma parte no Santander, uma parte no Family Office, na Turim. Mas 95% do tempo foi ações. Então eu falo, minha carreira é bastante linear. Tesouraria de banco, né? Passei pelos principais, Bozano Simonsen, que para mim foi minha escola nos bons anos 90, né? E passei pela tesouraria do Itaú BBA, passei pelo Asset do Santander, que comprou o Bozano Simonsen, né? Então eu lá no Bozano me deslocaram para o Asset quando o Santander comprou. Sócio fundador da Turim Family Office, né? O Gustavo havia sido meu chefe lá no Banco Santander. Quando ele foi montar a Turim, me chamou para fazer a parte de bolsa para as famílias. E quando eu saí já enfim, já tinha lá eu constituí o Clube de Mona, né, como um veículo inicialmente particular de investimento. Era uma questão tributária, né, quer dizer, como eu não vendia, eu não resgatava de bolsa, vamos dizer assim, eu vendia uma ação para comprar outra. E você sabe que a tributação no Brasil ela é muito complexa, né, para você fazer na pessoa física, e quando você tem um veículo facilita muito, né? Então, inicialmente foi quase que uma operação de como otimizar a questão tributária, né? Só pagar no resgate, um resgate que sabe-se lá se vai ter, enfim. Eu falo, às vezes os herdeiros vão precisar fazer esse pagamento de imposto. O André, e você, como investidor de ações, é da escola do Value Investing. Mas existem vários sabores de Value Investing por aí. Qual que é o seu? Eu falo que nós temos uma filosofia muito próxima do Value Investing, né? Basicamente, a gente não gosta de pagar mais do que a gente está vendo de valor. Que é o padrão do Value É o Investing. padrão. Não temos os preconceitos que alguns investidores valor puro têm, de não investe em commodity ou não investe em financials, que você não consegue de fato ver o ativo, né? Então você tem algumas particularidades em alguns gestores, nós não temos isso. Para nós é tão somente observar qualquer que seja o ativo, qual o valor que nós oferimos e quanto que o mercado está dizendo que está valendo. Quando essa diferença é muito grande, a gente identifica como uma oportunidade. E quando fica, obviamente, muito caro, né, a gente avalia que o mercado está antecipando para aquele risco percebido muito, a gente só desembarca, né? Então, muitas vezes a gente gosta de uma empresa, mas a gente acaba abrindo mão daquele investimento naquele momento, entendendo que o mercado exagerou, esperando só a hora de voltar. Aconteceu com a Renner algumas vezes, né? A Renner é uma empresa que a gente gosta muito, e já as 3, 4 vezes que nós investimos em Renner nos últimos 20 e tantos anos, a gente ganhou dinheiro, e ganhamos bem. Vocês entraram e saíram dela várias vezes. Então, mas em alguns momentos, como recente, o mercado começa a penalizar como se a empresa nunca mais fosse aquela, né? A última oportunidade teve um resultado que
veio um pouco abaixo por causa de um PLR que o mercado não entendeu direito. Tava R$ 10 a ação. A gente foi do 10 para o 19 em, sei lá, 3, 4 meses. Não é o que a gente gosta. Óbvio que ficamos felizes, mas não é o que a gente imaginava quando entrou. Mas a gente vai. A palavra que eu gosto de usar é acumular. Tem ações que nós acumulamos. Tá caindo, vai comprando. Tá caindo, vai comprando. Porque a gente tem uma horizonte de muito longo prazo de valor, né? É, Por exemplo, atualmente a gente gosta muito da SLC, que é uma empresa agro, né? E assim, é uma empresa. Eu falei outro dia, se botasse uma arma na cabeça, qual ação você fica, só pode escolher uma para 10 anos, eu vou de SLC. Não necessariamente é a que mais vai subir, mas é sempre a relação risco-retorno. Lá eu consigo ver valor de uma forma incrível, né? Então a vontade é comprar. Ah, tá, caiu de novo, ela tá performando mal esses últimos meses. A gente fica quase que feliz, não vou falar que fica feliz, mas a gente fala, pô, espero que entre recurso para a gente poder comprar mais nesses preços. Tá certo. Né? Mas vamos tentar que você me explique qual que é a sua metodologia. Porque assim, achar um avalão, uma ação que está abaixo do seu preço, do valor intrínseco, como o pessoal do Vero Invest fala, e comprar porque ela está muito abaixo, isso é o livro caixa, o padrão, assim. O que você faz? Quais são os critérios que você usa para escolher, para investir numa ação? Então, isso é uma coisa interessante, porque quando eu era mais novo, e eu sempre fui velho investor de cabeça, né? Então, quando estava na tesouraria do banco, meu chefe lá, Antônio Cury, o primeiro chefe que eu tive, ele também gostava muito de equity, eu vinha lá para ele com umas ideias lá de umas ações que ele gostava, porque ele era um cara que gostava muito de equity também, o que é raro em tesouraria de banco, né? E já era raro por causa desse viés de renda fixa, mas muitas vezes entendendo que aquela empresa estava muito barata, porque tinha ativos, né? Era uma coisa fácil de ver. Às vezes um grande terreno, enfim. Amadurecendo, eu percebi que não adianta só ter os ativos, mas precisa fazer aqueles ativos girar em caixa, ter uma vantagem competitiva em relação a outras, que vai fazer com que aquilo garanta que aquela empresa vai continuar gerando valor e não destruir valor. Então eu me lembro que uma vez, há muitos anos atrás, a ação da Bardella tá abaixo do caixa, anos 90. E aí tinha um chefe que falava, pô, caixa evapora. Quando você tem 20 baixo, você não está entendendo como assim o caixa evapora. Hoje é muito mais fácil perceber como tem empresas que destroem valor. E agora, quando estava recente nessa bolha de poucos anos atrás, muitas empresas fizeram IPO, levantaram dinheiro e tinham que justificar o uso desses recursos, por exemplo, a Sequoia. Aquisições horrendas, né, que viraram pó poucos meses depois, né? Então, o caixa em si também, você ter esse valor que você vê também não é tudo. Então, a sua pergunta é muito pertinente. O que que faz com que a gente realmente saiba que nesse caso é diferente, que esse valor está lá e vai ficar? Principalmente a vantagem competitiva da empresa e a governança, alinhamento de interesses, né? Quando você vê uma empresa que tem um acionista de referência, um controlador de preferência, isso para a gente tem um valor muito grande. É o cara que conhece aquele setor, ele conhece a empresa, ele está de olho nos concorrentes, ele está antenado e ele se preocupa com caixa mais do que você. Então é o tipo de empresa que a gente busca. Não é só olhar é barato, mas é uma empresa largada na mão de, por exemplo, vamos dar o exemplo da Braskem hoje. Qualquer um que olhar a Braskem vai falar, pô, tá barata, né? Tá uma dívida gigantesca, um momento ruim, um desalinhamento total de interesses, né? Então a gente não investe, a gente olhou ela, a gente chegou a ter Braskem algumas oportunidades, a gente saiu, enfim, a gente estava acreditando que pudesse ter uma venda, enfim, chegamos a vender um pouco a 30 e tantos reais, não faz, sei lá, até 2 anos e meio, alguma coisa assim, ficamos com uma posição residual que a 17, 18 reais a gente saiu. A última vez que eu vi estava 8, 9, enfim, tá menos da Sim. metade, ou seja, tá barato, ela tem ativos valiosos, né? Ela poderia vender subsidiárias dos Estados Unidos, as que ela comprou da Sunoco, a Central do México, enfim, ela poderia vender ativos, reduzir bem a dívida e aguardar um momento melhor, mas a gente não consegue ver os catalisadores desse movimento a favor da empresa. Então, ela na mão dos credores, qual que é o interesse do credor? Valorização ou garantir fluxo de caixa para pagar as dívidas, né? Então, essa questão das vantagens competitivas da empresa, mais a governança
resumidamente, a parte da análise qualitativa é muito mais importante do que só a quantitativa. Isso que eu ia te perguntar, porque não é só análise quantitativa. A Não, qualitativa pesa mais do que a eu diria que quantitativa. a qualitativa pesa mais. Qual que é a diferença? Quando você pega lá também nos idos lá de décadas atrás, que as pessoas não tinham acesso aos números como hoje, não tinha Excel. Os primeiros que eu conheci gestores de bolsa, o cara olhava a empresa no máximo 1, 2, 3 múltiplos, né? Price to book, PE, etc. Mas era a temática. Ah, essa empresa é boa porque vai vir com resultado bom. Ele comprava. Quanto vale a empresa? Não tinha a menor ideia. O pessoal, eu vi isso, né? Que me contaram. Né? As pessoas compravam ações. E nos Estados Unidos até hoje você vê umas coisas meio bizarras, né? É difícil, tem empresa que é difícil encontrar o número de ações no site. Quer dizer, não é uma informação imediata. Eu não consigo pensar em comprar algo que eu não saiba quanto está valendo. Então eu preciso ter na cabeça o número de ações e preço. Para começar, e depois a dívida líquida. Para ter uma ideia do EV, do que a gente está tratando, né? Mas o qualitativo é aquilo que fala sim ou não. Então, quando, por exemplo, você vai visitar. Pode estar barata, mas a governança. Pode estar barato. Se a gente vê um horror qualitativo ruim, É. putz, precisa de mais barato ainda para poder. Não é que você nunca vai investir numa empresa que tem uma governança pior. Eventualmente num tático, né, se tiver dinheiro na mesa, alguma oportunidade, etc. Uma coisa menor, mas não é com isso que a gente acha que vai ganhar dinheiro no longo prazo. Pode ter um movimento tático. Então, o qualitativo é o que me fala, putz, essa empresa é aquela que é para você comprar e deixar 10 anos. Esse é um sinal muito positivo para a gente do qualitativo. Você fala, pô, poderia esquecer essa ação 10 anos? Tipo um Itaú. Itaú eu estou desde 2011, continuamente. E só não estou antes, porque antes eu ainda acreditava que tinha alguns bancos mais baratos, né? E eu que vim de banco, enfim, até aprender na época que teve o caso do Pan-Americano, do BIC e outros bancos, que não necessariamente aquilo que você via nos balanços e conversava com o tesoureiro, etc., era a realidade. E eu falei, pô, o Itaú eu conheci, eu passei por lá, conheci bem os processos, as pessoas que tocam o banco, né? Então, eu confio no Itaú. Esse qualitativo é difícil de você mensurar, mas para mim tem um valor muito alto. Enquanto alguns bancos os quais eu não conheço com a mesma, por exemplo, o BTG Pactual, eu não tenho dúvida que eles são competentes em ganhar dinheiro, mas eu não conheço por dentro. E obviamente é mais caro, né? Se talvez tivesse muito mais barato que o Itaú em múltiplos, etc, né? Então, eu não tenho um conforto para explicar tudo o que acontece, por não conhecer. No Itaú, eu tenho uma tranquilidade muito grande. Então, isso favorece muito esse investimento. Então, um banco, para mim, para eu sair do Itaú para um outro, não é uma coisa trivial. Vários analistas que passaram pelo setor financeiro nosso, o Bradesco está barato. Eu falo, putz, o Bradesco sempre vai ser mais barato que o Itaú. Mas são coisas não comparáveis. Em algum momento se acreditou que o Bradesco ia convergir em ROI, etc. Então a gente até underperformou. Mas aquilo para mim, eu não via enquanto o que eu observava de que o Itaú fez com a Ágora, desculpa, o que o Bradesco fez com a Ágora e o que o Itaú fez com a XP. Como cada um ganhou dinheiro ou não ganhou com ativos, né? O Bradesco foi o primeiro a comprar a Ágora. Sim. Poderia Foi um até dos arrebentar. primeiros a entender o que estava acontecendo nesse mundo de plataformas, né? E assim, a Ágora, basicamente nada acontecia lá. O negócio foi decaindo, foi ficando largado. Já o Itaú falou, putz, eu talvez não tenha essa cabeça de internet, deixa eu ver essa molecada mais nova que o Benchimol e os que sabem fazer, vou entrar como sócio, deixa que eles tocam. Aí juntou, vamos dizer, essa agilidade dos jovens com a placa do Itaú, poxa, XP arrebentou. Aí o Banco Central não permitiu que eles fossem comprar, Eles venderam. também venderam, e num valuation excelente. Ganharam né? muito dinheiro. Ganharam 20 e tantos bilhões, foi o melhor tiro, foi do Itaú. Mais do que dos sócios fundadores, que ficaram muito mais tempo. Então, assim, é uma diferença grande. E que você vai ver, a mesma coisa na Ever. O Itaú viu, pô, movimento de ir para o offshore. Pô, esses caras estão fazendo direito. Vai lá e compra metade, deixa os caras tocarem. Então, é assim, claramente é um banco que... Enfim, eu acho que o Itaú nunca teve tão bem que nem está hoje. Nunca teve uma gestão tão boa que nem a atual. Né? Eu falo, tendo passado, e a gestão Setúbal foi muito boa, o Bracha foi muito bem. E agora com o Milton Maluli, porra, assim, eu falei, parece que é a perfeição do entendimento da relação entre o banco e o cliente.
Então você fala, tem uma vantagem competitiva, esse vai ficar. Faz alguns poucos anos eu tive alguns podcasts aí para debater, justamente me chamaram para defender a posição do Itaú, enquanto a maior parte dos debatedores achavam que eram as fintechs. Não, o Itaú vai desaparecer em 3 anos. Bom, hoje nenhum deles acho que permaneceu na área. E eu falava, pô, eu não sei o que vai acontecer com essa fintech. Eu sei que o Itaú, depois do Nubank, era o banco que mais crescia em internet também. Eu falo, aqui tem vantagem. Ele se adapta ao perfil do cliente. O cliente muito grande encontra vantagens do Itaú, pequeno, que não tem aquelas vantagens, cada um deles vai ter o seu preço e o seu produto. Então ele conseguiu fazer isso muito bem. Fora a questão de modelar o risco. O pessoal vê, o Itaú, carteira de crédito vai crescer 8% ao ano. Não vai crescer 8% ao ano, vai diminuir. O CDI é 15%. O CDI, né? Então, se a carteira cresce 8%, ela está quase metade do CDI. Obviamente, está diminuindo o volume de operações. E não é porque não tem demanda, é porque não está no preço certo. E aí, alguns bancos concorrentes pegam esse crédito e crescem. O que acontece 2 anos depois? Vem inadimplência. Então, hoje você está vendo o Banco do Brasil e Bradesco com um pico de inadimplência, enquanto o Itaú, né, parece que um transatlântico, né? Então, a gente vê uma empresa dessa e fala, putz, aqui acho que dá para ficar com poucas preocupações muitos anos. E você tem, André, preconceito com setores ou Tenho. tem? Tenho. Quais setores você tem preconceito? Quais você não tem? Olha, transporte aéreo, Pô, quase todo mundo posso tem falar, preconceito com esse eu setor. já ganhei dinheiro com Gol uma época, mas eu aprendi que esse setor foi feito para não dar certo por um período longo. Ele pode dar certo por períodos curtos. Então, literalmente, eu tenho um preconceito grande, né? A nenhum país você entraria? Talvez, para botar uma ficha pequena. Se gostasse da empresa, como as que tem, enfim, não acho que tem nada de positivo em termos de governança, etc. Obviamente, é um setor que eu posso dizer que eu não olho com cuidado há muitos anos e não estou perdendo nada, né? Incorporadoras, eu tenho algumas restrições para longo prazo. Então, tivemos muitas experiências boas, inclusive agora, estamos com a MRV, estamos ganhando dinheiro, né? Então, é um setor que a gente, não é que a gente, mas tem que ter um preço adequado e a gente entende melhor o ciclo. A gente entende que empresas como a Cyrela são excepcionais, né? Por ter vamos dizer, seja na figura do Sr. Eli Horn, dos filhos, enfim, um dono alinhado, uma pessoa correta, né? Porque é um setor que, para você ter desvios, não dá para você não botar muito peso na governança, né? Então, eventualmente, pode estar barato, como estão, mas a questão cíclica é muito relevante. E o setor financeiro é um setor que eu olho hoje com muito mais cuidado do que no passado. Então, o Banco do Brasil já tentaram me convencer a comprar a vários preços acima do que está hoje. Mas eu falo, hoje eu tenho uma preocupação com a gestão, né? Estou vendo Itaú, que para mim é o guidance, puxando o freio de mão e os caras pisando no acelerador. Então, eu não sei se isso aí não vai dar um problema mais para frente. E deu, né? Então, a gente tem um cuidado maior. Quanto aos demais, eu diria que aí eu sou um pouco mais neutro, né? Não tenho preconceitos. Tem setores que eu tenho um pouco mais de... Eu tenho um viés que eu gosto tanto de industrials quanto de commodities, né? Porque acho que os ativos reais, né? Quer dizer, você vê aqui plantas complexas, aquilo tem valor. Se você tiver uma empresa com uma tecnologia boa, tem uma barreira natural de entrada, né? Você precisa, obviamente, no caso do Brasil é muito triste que você tenha uma industrial aqui, muito pouco sobreviveram, né? Porque o Brasil é um país que desindustrializou por 3, 4 décadas, né? Com juro alto, câmbio apreciado, né? Na época do Plano Real. A nossa questão tributária é muito complexa, obviamente as indústrias têm são sobreviventes. Aí tem uma chamada WEG que é cara, uma das melhores do mundo, mas você tem oportunidades muito boas nas Tupis, Randon e outras menores, geralmente do Sul. Acho que tem uma herança desde os imigrantes alemães e italianos, né? E aquela cultura do engenheiro, né? Você tem gente muito boa nisso, mas obviamente sabendo que o Brasil, enfim, algumas se viraram transnacionais, então
sobreviveram, apesar de tudo ser contra, então a gente gosta. Agora, as commodities, realmente o Brasil tem vantagens competitivas em várias, principalmente nas agro, né? Então a gente gosta por ter os ativos, ter essa vantagem natural que é difícil. Eu falo, é a prova do brasileiro, né? O brasileiro é um povo muito complexo, né? Principalmente na gestão do país. Então, quando você tem empresas que sejam a prova, né, Sim. da nossa estrutura, elas tendem a performar melhor. O André, você falou de várias empresas nas quais você investe. Falou que você gosta muito de commodity. Vamos falar das suas principais posições hoje no fundo. A Vale é a principal. Hoje a Vale é a maior posição individual, muito próxima aí. A gente tem 3, 4 posições que têm tamanhos muito próximos, e obviamente, a depender do preço do minério, da celulose ou da soja, elas alternam de posição, ou do aço, né? Então, Vale, Gerdau, a gente gosta muito, a Suzano, SLC, o Itaú, uma não commodity, e Simpar também, são as nossas 6 maiores posições. A Simpar, que também não é commodity, né? Eu falo, faz um barbell no portfólio, né? Quer dizer, se precisar de beta, a Simpar sozinha vai pagar a conta de todas, né? O Itaú é vamos dizer, o motor que anda, né, tração forte, né? Ele carrega todo mundo sempre, né? Linear. A Simpar, ela tem dá um pouco de volatilidade, um tempero, mas quando anda é para multiplicar por 5, então ela realmente carrega. E as commodities, nesse momento, elas são geradoras de caixa muito forte. Outro dia eu vi o pessoal criticando a Vale. Ah, não, Vale a gente recomenda ficar fora porque vai pagar só 8, 9% de dividendo. Eu não sei nem o que dizer, né? Fala, porra, só 8, 9% de dividendo, porque a Petro estava pagando acho que 12, 14. Tá bom, então vai para a Petro, né? Eu falei, eu não estou em Petro hoje. A gente saiu da Petro por entender que estava havendo um desalinhamento importante. E a Vale estava no mesmo múltiplo da Petro sem ter esse desalinhamento. Ainda que, por ser uma empresa dessa relevância, a gente está sempre com a antena ligada, porque houve, quer indicar não sei quem para a presidência do conselho. A gente sabe que podem acontecer coisas aí que Qual que é o maior problema da Vale hoje? Não ter um dono de referência, alguém que você fala, pô, eu queria estar junto com esse aqui. Porque para a gente, quando tem um fundo lá de fora que tem 5, 10%, ou seja, ETF, etc., ele vota por proxy, entendeu? O que o consultor mandou Sim. votar, ele vota. A remuneração, eles não têm muito. Claro que evita uma grande bagunça, mas não é o acionista que está muito preocupado lá no dia a dia. O dono, né? Aquele cara que Sim. tá há 30 anos e vai ficar mais 30, né? Mas são empresas que são muito fortes geradoras de caixa nesse momento, mesmo no momento de ciclo um pouco mais baixo. A gente está falando do minério de ferro a $100. Há quanto tempo ele está sendo? Isso tem sido o bottom, né? Bateu 95, todo mundo vai para 70, vai para 65. Não foi, né? Vai até Simandu, anunciaram esse fim de semana, teve um acidente lá, está paralisado a tempo indeterminado. Então não é trivial, você tem uma exaustão das minas mais produtivas, né? Não tem grandes projetos no mundo por longo prazo. A China e a Índia crescem, né? A China vai crescer só 5. Pô, mas é 5 numa base maior. Mesmo que ela migre mais para uma economia de consumo, tem a África inteira que não se desenvolveu ainda nos próximos, talvez daqui a 10 a 20, entendeu? Não nos próximos 10, mas do 10 ao 20. Pô, a Nigéria tem 200 milhões de habitantes, a Etiópia tem 100 milhões. Esses países cresceram muito, eles não têm nada de infraestrutura perto do que eles precisam ter. Então vai ter demanda por minério de qualidade, a Vale está lá, está do lado da África, né? Quer dizer, tudo bem que tem na Guiné, Simandu, mas a Vale está com as minas prontas, tem um capex empregado, enfim. Então a gente, hoje é uma posição em torno de 10, ela está muito barata, perde 5 vezes lucro, enfim, uma dívida, claro, tiveram uns acidentes anteriores à nossa entrada, né? Até então o mercado pagava. Mas hoje ela já, vamos dizer, equacionou esses riscos, né? Ela está descomissionando as barragens todas, enfim, está arcando com esse pênalti aí até 28, depois passa para Samarco, né? E aí começa a ter mais fluxo de caixa para o acionista. Então tem que ter um pouco de paciência. Pode ser que saiam dados bons aí com queda de juros nos Estados Unidos, comece a acelerar de novo, ela vai mudar. Tá. O minério sobe, aí você vai ver um corre-corre, porque tá todo mundo short em Vale, né? Muita gente short, você viu? Aí Enfim. tem um short squeeze, a ação Não sobe. chega a ser um short squeeze pela liquidez, mas você começa a ver muita gente
under em Vale e que começa a voltar. E Sim. aí você vai ver o preço. E Suzano? Por que Suzano? A Suzano, pensa em empresa centenária, Gerdau e Suzano, duas empresas centenárias, né? Então, quase centenária no caso da Suzano. A Suzano é uma empresa que ela começa como uma empresa de envelope e depois vai se verticalizando, né? Desenvolve a tecnologia na segunda geração da celulose de eucalipto, vira um case global. O Brasil é o país onde, pela combinação de sol, terra, água, o eucalipto cresce mais rápido e o raio médio, né, dessas florestas de eucalipto para as plantas é o menor. Então você pega a planta nova de Ribas do Rio Pardo, é a planta mais competitiva do mundo, a Suzano acabou de colocar em operação. E a Suzano, né, quer dizer, é uma empresa que sempre trabalhou com um pouco mais de alavancagem, né, uma gestão, vamos chamar de um pouco mais agressiva, mas dentro do equilíbrio, né, então ela foi muito penalizada recentemente, o mercado temia que ela fosse comprar a IP, e aí ficar numa situação de dívida alta, etc. A gente estava tranquilo Não comprou, né? por achar que não ia comprar naqueles preços É. de mercado, ela tendo caído 20, a IP subido 20 e 30. Comprei os ativos da Kimberly, né, em duas etapas, o que eu achei que foi uma compra muito interessante por verticalizar ela ainda mais, né, quer dizer, ela precisa garantir que essa celulose vá ter o destino final. É uma empresa que essas vantagens competitivas dela são praticamente incomparáveis, né? Ela tem aí 1.200.000, 1.300.000 hectares de florestas com as plantas perto e hoje está cheio de planta pelo mundo todo desenvolvido. E, óbvio, vai ter uma desalavancagem e daqui a pouco você vai olhar. O que atrapalhou a Suzano? Que é essa nossa tese de Suzano, a gente aumentou um pouco nessa faixa de 50. No começo do ano, no fim do ano passado, o dólar deu pico, ela não acompanhou, né? Tinha tanto medo de aquisição quanto a celulose caindo. E depois que a celulose estabilizou, o dólar veio. Então, quer dizer, ela não está tendo, vamos dizer, a gente não está tendo sorte com esses pagamentos de curto prazo, mas, de novo, por que o dólar está onde está? Porque o juro está 15. Traz o juro para um patamar normal, o dólar é outro. E a Suzano assim, é a empresa que tem o menor custo de todos. Então, é uma empresa que é para multiplicar. E não vou dizer que a gente vai carregar a posição do tamanho que a gente tem hoje. Hoje tem uma posição de 7,5, 8, que quando ela descomprime um pouco vai 10, 12. Eu não vou ter 10, 12 de Suzano, que é um low beta, né? Fora isso, são ações que diversificam muito o risco do portfólio. Então, a maior parte dos gestores, aqui vai ficar ruim, vai tudo para um lado. A gente busca otimizar o risco-retorno do portfólio, né? Eu quero um Sharpe melhor. E eu não estou falando do Sharpe só do número, eu quero saber que se por acaso der errado alguma coisa no Brasil, e algumas empresas vão sofrer muito, vai ter um grupo de empresas do portfólio que vão continuar performando bem. Uma Suzano, uma SLC, Vale, Gerdau, que elas são menos ligadas ao que acontece aqui dentro. Se der um cenário bom, obviamente, as empresas talvez underperformem no curto prazo, mas com geração de caixa de 10, 15, 20% ao ano. Tá ótimo. A lógica é a mesma da Gerdau? É a mesma. A Gerdau, pô, ela fez esse investimento nos Estados Unidos, foi salvador. Agora que o Brasil está um pouco mais difícil e o Trump Ela consegue fechando um pouco, balancear o risco. ela tá com a margem lá, assim, se alguém há 20 anos atrás me falasse que o Brasil ia ter 12 de margem no aço e Estados Unidos ia ter 19, 18, eu ia falar, pô, a pessoa tá maluca. Lá tava todo mundo quebrando com margem abaixo de 10 e aqui era 30, Gerdau. As de aço plano eram 40, né? Então, quer dizer, óbvio, a China passou a ser um exportador em vez do importador, isso na virada dos anos 2000, então mudou essa dinâmica. Mas no aço longo você tem um pouco de proteção no mercado pela dificuldade maior de transporte, né? E a Gerdau ela tem o duopólio, mas ela do mercado de sucata, né? Então essa rede de captação toda garante uma vantagem competitiva que ela tem e uma empresa muito bem gerida nos últimos anos, né? Então, eficiência de custo, ela, enfim, tem mato ainda para cortar? Tem, certamente deve ter, mas ela conseguiu reduzir muito o custo, racionalizar investimento. Recentemente fechou uma planta no Brasil, melhorou um pouco as suas margens. E nos Estados Unidos está se beneficiando agora com um pouco da proteção do mercado doméstico, né? Que lá era muito atacado aí por importações. Então isso, ela ficou bem balanceada, né? E a questão das tarifas também. Nos Estados Nos Unidos. Estados Unidos, sem dúvida, ela especificamente. está redeada. Agora, fora isso, é uma empresa que está fazendo muita recompra de ação, paga muito dividendo. Então, essa filosofia de longo prazo da própria empresa em distribuir, recomprar, isso vai gerando valor.
Às vezes a pessoa não percebe no curto prazo, mas quando você olha um período longo, ela gerou valor via dividendos. Claro. André, você tem um número ótimo de empresas que você acompanha e que você investe? Olha, Quantas você quer ter no seu cara, portfólio? no portfólio eu gostaria de ter, assim, eu falo, meu sonho é ter 15. Eu tô falando isso há 15 anos, eu tô com em torno de 20, 21, 22, porque tem muita, assim, a gente não tem tantas teses com, não só convicção, mas que você, por exemplo, eh, eu citei Suzano, Gerdau, SLC, etc. Não são posições que eu posso ter 15 de cada uma. Por quê? Porque aí o meu portfólio realmente ele vai ficar, em vez de ser muito high beta, ele vai estar totalmente fora do que está acontecendo no Brasil, né? E eventualmente vai abrir mão de boas possibilidades domésticas, né? Então a gente, nessa ausência de. A diversificação tem feito bastante sentido. Por exemplo, em provedor de acesso de internet, a gente tem duas empresas, a Unifique e a Brisanet. As duas são muito pouco líquidas. Poderia ter 6, 7% de uma delas em vez de ter as duas? Poderia. Mas o que nós entendemos? Pô, são duas empresas boas, totalmente diferente gestão. Uma, que é a Brisanet, é uma empresa que se alavancou mais, ela investe muito mais numa área mais complicada, com mais potencial de crescimento, e talvez é um cara que vai querer ficar 20, 30 anos crescendo sem parar. Então, é um case. A outra, a gente viu o valor de uma empresa que tem um controlador que conhece bem, mas que entende que nessa indústria você precisa ter uma escala muito grande. Ou seja, dito de outra forma, em algum momento ele vai ser comprado. E ele sabe quanto ele vale 2, 3 vezes o que está hoje. Então, para nós, muitas vezes a gente não sabe quando que essa consolidação vai acontecer, porque hoje as médias estão fazendo a consolidação, mas vai acabar na mão das grandes. Talvez a Brisanet seja uma dessas grandes. A Unifique eu não acho que vai ser uma das grandes, porque claramente no caminho vão bidar ele, né? Então a gente dividiu em dois também para tirar o risco do. Porque muitas vezes o controlador ele tá lá animado, vai crescendo, só que o Brasil é um país hostil ao empresário empreendedor, né? Juro de 15%, às vezes fica 2, 3, 4 anos essa taxa, tributação, roubo de fibra, coisas que só tem no Brasil, né? Então não é fácil, às vezes o cara é bom, mas no Brasil você tem que, eu sempre falo, você tem que dar com uma marcha abaixo do que você andaria, para não correr o risco de derrapar, né? Porque vai ter óleo na pista. Mas tem 15, 20 empresas para investir boas no Brasil? Tem. Quantas empresas boas no Brasil para investir? Eu diria que na bolsa hoje não mais do que 40, 50 boas para investir, de ficar tranquilo. Mas tem esse número e aí, obviamente, o preço vai. Vai fazendo você É, entrar e sair. o nosso acompanhamento, eu tenho uma planilha que eu olho 300 nomes de uma forma mais superficial, muito por setores, né? E os 6 analistas que tem no time, cada um dentro do seu setor, cobre, mas com muito foco nas empresas com potencial de investimento. Eventualmente, na minha planilha, eu faço uma provocação uma antiga Tibraz, Cristal Pigmento, que tá abaixo do estoque. Aí vai lá, pega o Glat, vamos visitar a empresa. E eventualmente é um investimento. Pode acontecer dessa forma, né? Da gente achar um stop pick que não está naquelas que a gente está acostumado a investir, né? Recentemente a gente olhou a Porto Belo, né? Pareceu uma oportunidade interessante para botar o pé. Enfim, depois de um ciclo de investimento nos Estados Unidos, que pode também se beneficiar das tarifas, né? Já que tinha muita exportação da Índia para os Estados Unidos, então ela está com uma planta lá. Pô, a marca Porto Belo é muito forte aqui. No sul dos Estados Unidos tem a cultura, tem muito brasileiro, muito latino, então a venda dos porcelanatos, etc., pode ganhar atração se ela começar a ter canais de venda melhor, então você pode ter um caso de desalavancagem. Agora a empresa está com uma dívida alta, por conta do último ciclo de investimento. O juro subiu, mas aqui no Brasil está com full capacity, enfim. Então essas oportunidades aparecem, muitas vezes não é uma empresa trivial, mas nossos analistas lá olharam, viram oportunidade, eles provocam, eu gostei. A gente olhou umas 3 vezes, a primeira estava R$ 6, a gente foi comprar R$ 3,50, R$ 3,60. Então é preço. Agora, ainda não montamos toda a posição, em que sentido? Ela tem uma liquidez muito baixa, tem um risco de cauda, que é uma cauda gorda, né? Eu falo, risco de cauda não de quebrar, porque essas empresas têm acionistas que têm capacidade de, se precisar botar um capital, fazer, etc. Mas essa preocupação a gente tem sempre. Aí se tiver uma chamada de capital, que nem teve agora na Randon,
ainda que por outros motivos. A gente sempre tem que deixar um pouquinho, caso, né? Senão você vai ter que vender alguma coisa barata e boa para botar dinheiro na outra que você não queria exatamente aumentar. O André, vamos falar um pouquinho da Bolsa, agora de uma maneira um pouquinho mais geral da Bolsa. A Bolsa está entre 130 e 140 mil, puta, 135 mil. Vamos colocar aí a mediana dela, porque ela fica variando. Tem gente que acha que está barata, tem gente que acha que está cara. O que você acha? Olha, a bolsa está barata. Nos últimos 30 anos, estar barato foi o default da bolsa brasileira. Em poucos períodos ela teve cara. Seja porque tem uma concentração ainda grande de empresas de commodities, que naturalmente são empresas mais baratas, e mesmo financials, né? Banco no passado negociava 10, 12 vezes lucro, hoje 6, 7, 8. Então, o juro alto faz com que naturalmente sejam baratas. E mais, no Brasil hoje a gente tem uma visibilidade do cenário opaca, né? O que vai acontecer nas próximas eleições? Você tem uma dicotomia, né? E a gente está vendo coisas no Brasil que, de fato, são preocupantes do ponto de vista institucional. Eu não estou nem falando de políticas macroeconômicas, né? Porque isso aí faz muito tempo que o Brasil não... Assim, para mim, a única política boa no Brasil é diminuir o tamanho do Estado. O Estado é muito grande, tributa muito, atrapalha muito a vida de desde a pessoa física com burocracia, mas principalmente do empresário, né? Que o empresário aqui é quase heróico. Mas aquele risco que a gente falava lá atrás, pô, o Brasil virar uma Venezuela, né? Eu atribuí uma probabilidade muito baixa para isso, nunca passou de 5%, né? Recentemente, infelizmente, eu sou obrigado a dizer que, na minha cabeça, essa probabilidade hoje está entre 15, 10 com 20. Não é desprezível. E isso aí, obviamente, assim, tá barato, mas se fosse Venezuela, vai ficar barato porque 30 anos até. Né? Quanto tempo a Venezuela está barata? Eu lembro PDVSA nos anos 90, no início dos anos 90, CanTV era uma empresa excelente, país rico, e tá barato até hoje. Então, assim, o tá barato não é a única justificativa para comprar, é um tá barato para cenário de normalidade. Se você tiver o Brasil saindo, claro, o Brasil não é Venezuela, não tem a mesma, supostamente tem uma importância global, regional muito maior que a da Venezuela, né? A Venezuela supre de petróleo, Sim. etc. O Brasil, ele alimenta uma parte relevante do mundo, tem 200 e tantos milhões de habitantes. Não temos mais um regime democrático que a gente achou que tinha, no sentido Estados Unidos e Europa, né? O Ásia, né? Ásia civilizada. Então, acho que esses fatores macro, mas também eu tenho às vezes a percepção que o estrangeiro ele olha um pouco para isso, porque ele vê aquela bagunça, né? Ele não tem onde alocar o dinheiro dele, né? Tem uma caixinha lá que é emergente. Ele olha a Rússia, enfim, é muito parecido. Olha a China, não dá para dizer que é democrático, mas ele acredita também. Índia, não sei se ele entende a contabilidade indiana, né? Ou as questões de governança que tem por lá. Então, assim, a gente está numa liga de países que todos são problemáticos, ora mais, ora menos. Hoje o Brasil é um dos mais problemáticos na foto, né? Por exemplo, a Argentina supostamente era muito mais problemático e de repente está se despontando como rapidamente mudou, né? Uma guinada importante. Então, assim, tá barato. Eu diria que é imprudente para investidores de longo prazo não alocarem um pedaço em bolsa, porque todo mundo fala, o Brasil tem muito risco, mas vai para renda fixa. Pelo amor de Deus. Renda fixa, você está dizendo que o cara que você está dizendo que é ruim, que justifica esse desconto, você está dando dinheiro para ele. 15% de taxa. O que é 15%? Quanto que é a inflação? A inflação futura, imposto. Então, é uma enganação. Eu prefiro estar nos ativos reais. Pode ser que empresas boas, elas às vezes até se beneficiam de problemas momentâneos de conjunturais. Um câmbio mais alto, mais depreciado, etc. Vai favorecer empresas exportadoras. Não é à toa que a gente Sim. está concentrado nisso. Então tá barato, já vimos barato em outras oportunidades. Eu diria que está mais para mais barato do que na média dos baratos que a gente já viu, mas já vi mais barato. E hoje um grande risco realmente é a gente vai conseguir escapar dessa percepção de uma ruptura institucional que permeia um pouco enfim, os grandes temas, né, dos três poderes. Sim. Aparentemente o Brasil hoje só tem um poder que manda e os outros dois assistem, né? O André,
falando nisso, e macro, você olha para o macro na hora de investir? Porque tem muito investidor de value investor que não quer nem saber de macro. Não, a gente olha, a gente é o tipo de investidor, isso nos diferencia um pouco da média dos value investors, né? Às vezes eu fico até com um pouco de inveja deles, porque eu falo, pô, como seria bom ignorar esses fatores, né? Mas eu não consigo ignorar, porque eles afetam muito. E no Brasil, se a eleição de 14, né? 14? É, foi 14. Já era uma dicotomia importante. Naquela época, Aécio e E Dilma faria Dilma, muita diferença, né? A continuidade daquela heterodoxia e o Aécio apontando na época para um caminho de menos Estado, etc., só piorou. Porque, quer dizer, piorou que eu digo, foi aprofundando, né? Cada vez a gente está mais dicotômico, né? Por exemplo, a próxima eleição eu não sei o que que vai ter. Mas de um lado, se continuar o Lula, ele já falou, ele vai ficar mais à esquerda. Ele falou isso textualmente. Alguns preferem não acreditar no que ele fala e que ele faz. Porque podem reclamar do Lula de tudo, menos que ele não está fazendo o que ele falou que ia fazer. Tudo que ele está fazendo, ele falou que ia fazer. Então, pra gente não foi nenhuma surpresa. E tá falando que vai aprofundar. E quando ele falou, estou cada vez mais maduro, né? Obviamente ele se referiu ao Maduro. Ele repetiu, né? Olhou aquele, como se ninguém tivesse percebendo, né? E do outro lado seria, vamos dizer, um estado menor, né? Então essa dicotomia, ela impede que você ignore ela, porque se eu tivesse a certeza do cenário ortodoxo, obviamente eu estaria botando um pouco mais de beta Brasil. E se eu tivesse certeza do atual cenário, eu estaria me defendendo ainda mais. Então não então dá não para dá ignorar. para Não ignorar dá para o ignorar. macro. É. Tem empresa que se você tiver mais 4 anos do jeito que está, ela não vai mais estar entre nós, exceto se tiver uma diluição muito grande de ações. Vai precisar chamar capital. Não é o caso da Simpar. A Simpar, ela, por ter muito ativa, ela tem uma... Você vê, a Simpar é interessante porque essa semana passada, ela anunciou a venda da Ciclos, né, do Sim. maior aterro do mundo. Ninguém considerava aquilo em valuation. Você pega na lista de sell side, Ciclos não existia. Ela botou, diminuiu 2 bi de dívida, mas interessante na holding, né? Que isso está na holding. 1 bi 100 de caixa, então já matou mais de um terço da dívida da holding e tirou do consolidado mais quase 1 bi de dívida. Pô, a ação vale, o equity da Simpar Sim. Holding vale 3,5 bi. Ela tirou um terço em caixa entrando. Então você está entendendo o potencial? A mesma coisa ela pode fazer com as subsidiárias. Amanhã ela resolve, sei lá, vender ações de uma delas, ou a Movida diminui um pouco o tamanho, vende X% dos carros, ou não cresce, começa a gerar muito caixa. Então ela não precisaria de capital, mas, por exemplo, uma Randon, uma Porto Belo, a Tupi está começando a ficar com uma dívida um pouco maior. Essas empresas, a Suzano não, porque a Suzano vai entrar na fase de gerar muito caixa e se o dólar sobe, ela gera mais caixa ainda, né? Mas tem empresa que muda a adesão de investimento. André, estamos chegando ao final. No final eu faço um bate-bola, perguntas e respostas rápidas. Vamos lá? Vamos. Então me diz o investimento que você se arrepende. Pode ser 2? Pode ser 2. Tem 2 investimentos que realmente eu me sinto. Um foi a Brookfield, incorporadora que hoje chama Tegra, né? E que ameaça voltar no mercado toda vez que o mercado melhora. A gente viu todo o tipo de problema. A partir daí eu comecei a ter preconceito com o setor de incorporação, Certo. com o que eu vi na Brookfield, né? Eu nunca. É uma empresa que a gente não perdeu dinheiro no final, mas devolvemos tudo que ganhamos. A gente comprou muito bem, aumentou muito, chegamos a dar tamanho, mas no final eles fizeram um aumento de capital a 3, um ano depois compraram a 1,5. Enfim, com todo tipo de má governança que você pode imaginar, avaliação de laudos, de terreno, enfim, a gente aprendeu todo o rol de maldades que uma empresa pode fazer. Tanto que mudou de nome, o nome era muito forte e a gente considerou isso, o fato de ter uma empresa canadense, a gente acreditava com uma boa reputação, num setor que tinha um problema muito grande, várias empresas de má governança que a gente sabia, né? Então esse realmente foi um aprendizado, mas assim, perdemos anos e a gente visitava a empresa quase que mensalmente, conhecia os gestores lá, e infelizmente é uma empresa muito mal gerida e com uma das piores governanças, né? Então esse é um dos arrependimentos. E o segundo é um investimento recente, que foi a Sequoia.
Pô, a gente é velho investor. Então, Você entrou no IPO? não entrei no IPO porque era caro, mas o que acontece? Foi no meio da bolha do e-commerce. Sim. A gente tinha um short em Luiza e a Luiza só subia. Então você imagina, né? A gente shortou Luiza, vai, em todos os preços. Não perdemos dinheiro também porque com a pandemia a gente recomprou, saímos, não sei se num 0-0, mas enfim, não, a gente chegou a perder, mas nunca fomos tão incomodados por. A gente não gosta do short, é muito pontual, mas esse foi um dos que mais incomodou. Porque o mercado ficou irracional, a Luiza virou a Amazon. Mas nossa tese é, pô, mas já tem a Amazon e tem o Mercado Livre. Da Luiza não é a Amazon, era a Amazon, só tinha ela. Aqui você tem o Mercado Livre, que é uma empresa excepcional em termos de qualidade de serviços, né, com vantagem clara, né? E tem a Amazon também, que é um gigantesco que se quiser... Ou seja, ela é na melhor dos cenários, a terceira, né? Porque ainda tinha Via Varejo, que bem ou mal tinha tamanho. Mas a gente sofrendo aquele call, e aí... É, nosso analista teve num evento da Sequoia. A Sequoia estava crescendo muito na aba desse e-commerce, né? Então houve um entusiasmo com esse crescimento que era alto, com as margens reportadas. A gente chegou a visitar a empresa, tivemos com o CEO, que era o Armando, que era um sócio relevante, enfim, dinheiro na mesa, então parecia que tinha um alinhamento bom. E bem ou mal a gente entendeu que pô, aquilo podia arrediar um pouco o nosso investimento short no e-commerce, vamos dizer assim. Não é no e-commerce, mas na Luiza, que é o e-commerce. Então vai crescer, mas essa aqui também vai. E ela tinha múltiplos relativamente baratos para e-commerce. E aí eu me penalizo, por quê? Porque houve uma divisão no nosso time. A minha cabeça realmente é um pouco mais velha guarda, né? O que eu não acho um defeito, tem o lado ruim, obviamente, de você ter mais dificuldade em aceitar, que é uma coisa que indica que você está ficando velho, né? Mas é a realidade. Mas essa teimosia tem um lado bom, você também erra menos, né? Você tem mais experiência acumulada. E eu me lembro que para mim eu via como empresa de logística, que era. Mas eu cedi um pouco ao canto da sereia, do e-commerce, da tecnologia, tá mudando, não adianta você pensar de um jeito, porque... E de fato, essa empresa tinha uma história boa para contar, que é o que? Ela pegava áreas menos densas, né? E aí, o que que ia acontecer? Em algum momento... só que e justamente isso, eu falava, bom, mas se ficar muito bom, a Luiza entra com a logística lá, o Mercado Livre entra com a logística lá, se tiver muito caro. Se tiver barato, Sim. ruim, aí terceiriza, né? Então, era uma tese que tinha umas fraquezas, mas tinha levantado dinheiro do IPO, etc. Então a gente comprou ela e chegamos a ganhar um pouco de dinheiro no início. Ela chegou a 20, a gente comprou acho que a 16, foi para 29, vendeu um pouquinho. O Depois, target era lá em cima depois afundou. e a gente conseguiu, enfim. Só que ela caiu muito rápido. O que que acontece? Que a gente talvez comeu mosca. Ela vendeu um ativo que era relevante em volume. E aparentemente aquilo ia resolver uma questão de curto prazo de liquidez, etc. Só que ela entendeu que quando vendeu o ativo, ela teve um problema trabalhista que foi maior do que o que ela recebeu. Então é uma coisa que a gente aprende também no Brasil, que você fechar a empresa no Brasil, e Pão de Açúcar é um outro exemplo, muitas vezes ele vendeu lá os ativos para o Açaí por 5,2 bi. Gastou 1 bi para demitir os funcionários de trabalhista e gastou 1 bi para antecipar o recebível. E depois não sei como ele gastou o resto, mas sumiu rápido. É. Então eu diria que a Sequoia, pela velocidade da perda, era uma posição pequena, felizmente, né? E a Brookfield era uma posição pequena para média, ela chegou a ser 7%, mas originalmente era uma posição de 3% que cresceu muito. Então são as duas que eu me arrependo. E um investimento que você se orgulha? Olha, felizmente tiveram várias boas, mas uma que deu muita alegria num período relativamente curto foi a Locamérica. Que hoje faz parte da Localiza, né? E por que que a gente gostou dela? Primeiro, quando nós começamos a investir nela em, se não me engano, 2014, tinha sido um IPO não tão bem sucedido, mas a gente ficou muito próximo do Fernando e a gente viu o valor nos ativos, porque ela fazia direitinho aquele questão do aluguel de frota, a gente comprou mais ou menos a um terço o valor dos carros, o EV por carro, né? Tava mais ou menos um terço do que valia, 40, 35% do que valia, redondinha, pagava dividendo, e a gente tinha uma proximidade com o R da empresa, a gente desenhava a quatro mãos, pô, precisa juntar com
a Unidas e não sei. Tudo que a gente desenhou aconteceu. E rápido, quando ela comprou a Rich, e aí trouxe o pessoal ela trazia os maiores acionistas para fazer parte. A gente ainda. Eu me arrependo de ter vendido um pouco antes da hora, porque ela depois juntou com a própria Localize, e, enfim, a gente deixou quase metade. Multiplicou por 4, 5, mas era para multiplicar por 10. Enfim. Um livro de cabeceira. Olha, são vários livros que marcam época, e em cada fase da vida você tem um livro que te marca. Mas recentemente eu li eu gosto muito de Segunda Guerra, né? E eu li uma trilogia do Richard Evans, que é para quem realmente gosta, porque são 3 volumes de perto de 1000 páginas cada um, que eu achei excepcional. Principalmente o volume 1, que é a Ascensão do Nazismo. Como tem similaridades com o que nós estamos vendo no Brasil hoje. Então, eu quando leio esses livros, eu sempre gosto de ler mais sobre... Eu gosto de aprender com os erros do passado, né? Então, esse livro é um livro que certamente me marcou. Eu li muitos livros da Segunda Guerra. Eu até tento dar um intervalo, boto uma Guerra da Crimeia no meio, uma Primeira Guerra, mas esse livro eu recomendo fortemente a leitura. Um hobby. Bom, a gente tem pouco tempo para hobby, né? Tenho 3 filhos relativamente pequenos, né? Eles demandam uma parte muito grande do meu tempo livre, que é pequeno. Eu não vou falar que fumar charuto é um hobby, porque tá mais para vício do que hobby, mas viajar é um hobby. Se puder colocar assim, tirar férias com as famílias, principalmente com a minha família, ter oportunidade de, seja um fim de semana no interior, ou viajar 1 ou 2 vezes por ano com a família. Viajar sempre foi um hobby desde quando eu não tinha onde cair morto, mochilão nas costas, rodar o mundo. Então eu realmente gosto muito de viajar e de comer. Restaurante, assim, boas comidas diferentes. Então, meu hobby tá ligado a essa gastronomia e viagens. E André, todo mundo tem uma frase ou um mantra que leva para a vida. Qual que é a sua frase? Eu tenho 2 também, tudo 2. A primeira, que realmente é uma frase que eu percebo que eu usei na minha tese de mestrado, né? Que é uma frase que foi dita por Theodor Herzl, que é: se quiseres, isso não será uma lenda. Então, o Theodor Herzl, ele foi o idealizador do sionismo moderno, né, do Estado de Israel, numa época que aquilo era um sonho distante, né? Porque durante 1900 anos, o povo judeu contemplava Jerusalém, mas sem nada muito concreto, né? E depois do caso Dreyfus, ele acordou para aquilo e realmente começou a batalhar no sentido de construir o Estado judeu em Israel. Então ele falou essa frase, né? Im tirtzu ein zo agadá. Se quiseres, isso não será uma lenda. E o segundo é uma frase que eu uso, acho que no meu zap, que é se vis pacem, para bellum. Se você quer a paz, se prepare para a guerra. Tá certo, então. André, muito obrigado por participar aqui do Café com o Investidor. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Este foi o Café com o Investidor. Eu conversei com o André Gordon, ele é sócio da GTI. Você pode assistir esse programa nas páginas do Neofeed ou na nossa página no YouTube. Agora, se você prefere ouvir, escolhe aí o seu tocador preferido de podcast e até o próximo episódio. E aí, gostou desse programa? Então curte e compartilha, checa se você está inscrito no canal, ative as notificações, assim toda vez que tiver um programa novo você vai ser avisado. E aqui do lado tem sugestões de outros programas do Neofeed. Valeu!